Olá, Deus abençoe você. Que bom, maravilha, glória a Deus. Por mais este momento de nós lermos a palavra de Deus, amém? Que os anjos do Senhor acampem ao redor da tua casa, te abençoe, te guarde, te proteja e você seja muito abençoado aí, amém, querido? Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Estou orando por você e pela tua família todos os dias, amém? Romanos, hoje nós vamos ler Romanos capítulo 4 ao 7. Romanos capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça, e que ele conseguiu, se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Por isso, o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário do trabalho que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, as pessoas que não põem a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente creem em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que a lei, com que ela seja aceita por Deus. E que Deus, que trata o culpado como se ele não for, como se ele fosse inocente, isso foi que Davi queria dizer quando ele falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que elas fazem. Davi disse: Feliz é aquele cuja maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa fidelidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos a Escritura Sagrada que dizem: Abraão creu em Deus, por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé, e isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a ele. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Por isso, pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe a lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em nosso Deus, em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz a Escritura Sagrada: eu fiz de vocês o pai de muitas nações. Eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus em quem Abraão creu. Deus que ressuscitou os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso que ele tornou-se o pai de muitas nações, como diz a Escritura. Os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara,
não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou. Aleluia, oh glória. Jesus, o nosso Senhor Jesus, foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Romanos capítulo 5. Agora que somos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram antes da lei ser dada. Já existia o pecado no mundo, porém, quando não existia lei, Deus não leva em conta o pecado, mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daqueles que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação vem por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que não têm, os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por meio de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todo aquele que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aleluia! E portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato da salvação liberta todos que lhe dá vida. E assim como muitos seres humanos
se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe morte, assim também a graça de Deus que o leva a aceitar as pessoas dominassem e a trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 6. Portanto, que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, você sabe que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos por ele por uma ressurreição igual a dele, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecado, o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos em Cristo, cremos que também vivemos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A morte foi uma morte para o pecado e valeu uma vez por toda. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana e também não entreguem a nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não domina vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não fomos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois você sabe muito bem que quando se entregam algumas pessoas para serem escravo dela, não de fato escravo dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que recebem. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando era escravo do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que vocês agora receberam o dom de bom, quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna.
pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa quando essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ela viver vivo, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei e a liga ao marido. Livre da lei que liga ao marido, de modo que se o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera, mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertence à lei que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para morrer, para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos com aquilo que nos mantinha prisioneiro. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que é que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? Claro que não, mas foi a lei que nos fez saber o que é pecado, pois eu não sabia o que era a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice, porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. Fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso aprova que conheço o que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é a minha natureza humana, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, e eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom e consigo fazer o que é mal, dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz? Que quem me livraria desse corpo
que me leva para a morte, que Deus seja louvado, pois Ele trará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente.